Olá, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. A minha oração é que Deus continue abençoando e guardando a sua vida, a sua família, seu lar, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua casa. Amém, meus amados? Quero neste momento, através deste vídeo, não como de costume, pois eu sempre trago uma reflexão acerca da palavra de Deus, de assuntos espirituais para as nossas vidas, mas neste momento eu gostaria de, nesses minutos, em poucos minutos, deixar a minha opinião acerca de um assunto que tornou-se público, mais uma polêmica que veio à tona acerca desta batalha, desta guerra de ideologias a qual estamos vivendo neste presente século, não é? Sabemos, meus amados irmãos, que à medida que os tempos vão passando, mais a vinda de Cristo se aproxima e os sinais se cumprem a cada momento. Devemos ter, acima de tudo, devemos ter em mente de que todas essas coisas que estão acontecendo no âmbito social, político, econômico, sentimental, enfim, em todas as áreas que regem uma nação, que regem a humanidade, sabemos que todas essas coisas são cumprimento da palavra de Deus, das profecias bíblicas. Jesus, por exemplo, disse em Mateus, capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando o amor esfria e a iniquidade aumenta, o pecado campeia, o pecado assola a humanidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, e ali ele dá uma lista completa de como seriam os homens, os sentimentos que norteariam o coração e a vida do ser humano nos últimos tempos. Então, meus amados, sem dúvida nenhuma, tudo o que está acontecendo e ainda vai acontecer, tudo está inserido, está debaixo de uma realização, de um cumprimento das profecias da Bíblia Sagrada. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós que temos o entendimento, o conhecimento da verdade, devemos ter essa consciência em mente, devemos ter esse discernimento de que o homem sem Deus vai de mal a pior, e que tudo o que está acontecendo em todas as esferas que regem a humanidade, sem dúvida nenhuma, apontam para o fim dos tempos, para a vinda de Cristo e futuramente para o seu reinado. Embora que antes disso acontecerá um outro reinado, se levantará um outro governo, o governo do Anticristo, que será um governo, que será uma forma de governo totalmente contrária às coisas de Deus, contra totalmente as coisas de Deus. E o espírito do Anticristo está aí. Nós podemos ver em todas as formas e as manifestações do ser humano, na cultura, na política, na economia, nos entretenimentos, tudo converge para uma sociedade afastada de Deus e contrária aos princípios de Deus. E se está assim agora, imagine quando a igreja for tirada da terra. Imagine quando o filho da perdição se manifestar de maneira plena, como não estará este mundo em um caos,
total no quesito espiritual e moral. A Bíblia diz que somente há um que resiste, até que do meio seja tirado, a Igreja de Cristo Jesus. Enquanto ela estiver aqui, será uma voz profética para esta nação, para a humanidade. Mas quando ela for retirada, aí o cenário da apostasia, da iniquidade, do pecado será completa. E servir a Cristo, ser cristão e servir a Cristo nesse tempo não será nada normal. Mas ser uma pessoa totalmente entregue ao pecado, à iniquidade e fazer tudo o que desagrada a Deus será uma coisa normal e natural. Mas, meus amados e queridos irmãos, tendo esta compreensão das Sagradas Escrituras, vazou aí um vídeo na internet, nas redes sociais, no YouTube principalmente, acerca de uma artista muito conhecida no Brasil, bastante conhecida, uma artista, uma cantora, não é? Que fez declarações acerca da censura que foi feita contra aquele episódio do Banco Santander que todos nós conhecemos, daquilo que eles chamaram de manifestação cultural. E esta mulher se levantou dizendo coisas absurdas através deste vídeo, falando de quem censurou, de quem fez isso, de quem fez aquilo, que aquilo é uma manifestação cultural, que a Bíblia não é a Constituição dela, que a Constituição dela é a Constituição brasileira, enfim, tal. E fez duras críticas, não é, aos políticos evangélicos e, de certa forma, a religião evangélica, de uma forma em geral. Então, eu gostaria, já que isso veio a público, também deixar a minha opinião, a minha modesta opinião, também em público, para que as pessoas tenham consciência de que, como cristãos, como servidores de Cristo que somos, e tendo como regra de fé e prática a palavra de Deus, a Constituição do céu, não podemos também ficar calados, posto que a Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Então vai aqui a minha opinião, primeiramente como um cristão e também como um cidadão brasileiro. Embora eu acredito que, mesmo sendo cidadão brasileiro, a minha responsabilidade como cristão, como servo de Cristo, não fica eximida, não fica no escanteio, não fica à parte. Sendo cidadão brasileiro, eu não deixo de ser cristão. E sendo cristão, também não deixo de ser cidadão brasileiro. Então, eu gostaria de deixar a minha modesta opinião. Primeiro, eu gostaria de ler aqui apenas 2 versículos da palavra do Senhor. O primeiro está em Salmos, no Salmo 14, melhor dizendo, o verso 1, que nos diz assim: disseram os nécios, os loucos, no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. E o outro, também ainda em Salmos, versículo 2, Salmo 2, versículo 4, diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Diz o nécio louco, o falto de entendimento, de juízo, não há Deus. Eles dizem isso através das suas atitudes contrárias aos princípios divinos. Eles dizem isso em suas palavras muitas vezes ofensivas, palavras
rígidas, palavras acompanhadas de muito ódio contra tudo aquilo que é de Deus, contra a igreja, contra o cristianismo, contra a fé cristã. E essas pessoas que se levantam contra as coisas de Deus, contra a igreja de Cristo, contra a fé cristã, na verdade não está se levantando somente contra os homens, mas está se levantando indo de encontro a Deus. E Deus está nos céus. Ele é o Criador de todas as coisas, o soberano. E diante da insignificância dessas pessoas, diante da pequenez destas pessoas, Deus olha dos céus à terra e zomba e ri dessas pessoas. Porque, meus amados irmãos, Deus, Ele está acima de todas essas coisas. Com um só sopro, Deus poderia aniquilar tudo isso. Todavia, Ele espera que os homens venham a se arrepender dos seus pecados e assim possam receber o perdão do Senhor. Então, meus amados irmãos, observamos o seguinte, que a era em que estamos vivendo, os tempos em que estamos vivendo, verdadeiramente são tempos difíceis, trabalhosos, onde as ideologias que se levantam, que na verdade não são novas, mas são antigas, nós podemos ver isso na história do Antigo Testamento, essas ideologias que se levantam contra o sagrado, contra aquilo que é de Deus, que vem de Deus, que é da sua vontade. Isso não é novo, isso é muito velho, mas vem apenas com a roupagem nova. Mas a essência é a mesma. Satanás querendo desfazer tudo aquilo que Deus fez e faz. Esta sempre foi a obra dele, sempre será, até que o Senhor o aniquile de vez. Então, meus amados irmãos, falando acerca desta questão, das palavras que foram ditas dessa cantora, nós podemos observar que ela usou um termo da Constituição brasileira, da Carta Magna do país, a lei máxima que rege a nação brasileira. E eu estou aqui com uma cópia da Constituição brasileira, está até um pouco velha, porque já faz tempo que eu tenho ela, e gosto muito de lê-la. E ela citou corretamente o artigo 5º da Constituição. O parágrafo 4 nos diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O parágrafo 6 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E aqui no parágrafo 9 diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pois bem, até aqui ela está certíssima. A liberdade de expressão, de cultura, a liberdade religiosa é garantida, inclusive com proteção no lugar do culto, independentemente da religião que seja, pois, como nós sabemos, vivemos em um país laico, onde não se tem uma religião única, como em outros países assim o fazem. E é bem verdade que, comprovadamente, segundo a Constituição, no artigo 5º, ela realmente garante a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade artística, enfim.
Isso nós não podemos negar. Esta é a Constituição máxima que rege o nosso país. E todos nós, sejam evangélicos, espíritas, católicos, todos nós estamos submetidos a ela como cidadãos brasileiros que somos. Pois bem, meus amados irmãos, mas falando, é importante frisar também que nem tudo aquilo que é legal é moral. Muitas coisas que são aparentemente legais perante a lei, elas muitas vezes são confundidas não pela lei em si, mas por pessoas que se acham no direito e muitas vezes interpretam a lei de forma equivocada e para o seu bel prazer, e às vezes extrapolam, passam dos limites da moralidade. Imagine, irmãos, se não houvesse no Brasil um código de lei, tanto no papel como também na consciência do ser humano acerca do que é certo e do que é errado, do que é moral e do que é imoral. Como não seria ou como não estaria a situação no Brasil, no país? Se tudo isso existe, tanto no papel como na nossa consciência, o Brasil está do jeito que está. Muitas vezes as pessoas diariamente desrespeitam a lei, muitas vezes rasgam a Constituição ou a interpretam de maneira equivocada ao seu bel prazer, e muitas vezes extrapolam dos limites da lei e cometem as mais absurdas imoralidades perante as pessoas, sem o mínimo de pudor, de respeito pela família, pelas instituições estabelecidas, por aquilo que Deus criou. E quando se fala em Deus, para muitas pessoas, parece que o coração ferve de raiva, de ódio. É porque elas não compreendem. A luz do Evangelho ainda não lhes entrou no coração. Então, meus amados irmãos, mas falando da questão do Santander, daquela exposição que eles chamaram de manifestação cultural, eu não sei que cultura é aquela que eles ali expressaram, aquele absurdo, aquela falta de vergonha e de respeito para com as crianças. Eu não sei que tipo de cultura é aquela, porque eu creio que, pelo menos na nossa cultura, eu nunca tinha visto algo tão, na história do Brasil, na cultura brasileira, eu nunca ouvi falar, nem nunca aprendi que crianças eram acostumadas a ficarem expostas a essa vergonha, a pessoas nuas e sendo convidadas para tocá-las. Eu não entendo que tipo de cultura é esta. Eu entendo que isso traz uma conotação de pedofilia, não é, irmãos? Mas tudo bem. Mas você deve conhecer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que você, cantora, talvez você não veja esse vídeo, eu não sou uma pessoa famosa, não sou conhecido, não lhe conheço, nem você muito menos me conhece. Mas como eu sou um cidadão brasileiro, um cristão, e tenho como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, está aqui a minha opinião, não é? Já que a Constituição me garante essa expressão. E também garante o direito de resposta, não é, irmãos? Pois bem, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criada para proteger a criança e o adolescente e sancionada pelo presidente nos anos 90, para proteger e sancionar, se tornando, portanto, lei, obrigação para todos cumprirem.
Eu queria deixar aqui apenas dois artigos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os artigos 17 e 18, que nos diz assim: o direito ao respeito, isso falando acerca de crianças e adolescentes, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Aí o artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isto aqui também é lei. Isto aqui é estatuto da criança, é o estatuto que rege os direitos da criança e do adolescente. A pergunta é: será que naquela exposição tão vergonhosa, tão absurda e imoral que eles fizeram naquele momento ali, será que eles não estavam violando esses direitos garantidos por lei no Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que é preciso mais o que, melhor dizendo, para compreender que isto aconteceu? Que as crianças ali foram expostas. Veja o que é que diz aqui. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo, protegendo-os de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Será que aquilo não foi prejudicial à integridade psíquica e moral daquelas crianças? Será que não as colocaram em uma situação vexatória e constrangedora para elas? Sabendo que, psicologicamente, fisicamente, biologicamente, as crianças ainda estão em formação, devem ser, portanto, é por isso que este código, o ECA, foi criado para proteger a integridade das crianças, justamente por causa disso, porque elas estão ainda em desenvolvimento e precisam ser protegidas dos perigos que podem prejudicar esse crescimento. E o que dizer então daquela exposição para com aquelas crianças, colocando aquelas crianças ao ridículo, afetando? Talvez muitos podem dizer: não foi nada demais, não é nada demais, mas para a criança com certeza foi alguma coisa. Para as crianças, elas não conseguem assimilar bem aquilo ali e entendem de outra maneira, de outra forma. Então, o que acontece? Qual o objetivo disso tudo? Qual o bojo por trás de tudo isso? Qual as reais intenções por trás de tudo aquilo? Sabe, meus amados irmãos, vivemos em meio a uma sociedade onde os valores espirituais, os valores da família, os valores cristãos, pois a nossa origem, a nossa formação, falando de Brasil, sempre foi pautada no cristianismo, no catolicismo. Os valores morais, principalmente, advêm desse segmento. Então a família sempre foi uma instituição respeitada, honrada. A integridade da família, o casamento, os pais, os filhos, uma instituição legalmente constituída, a família, o casamento entre um homem e uma mulher, a constituição familiar entre o pai, envolvendo o pai, a mãe e filhos. Isso sempre foi o cerne da família. Isto sempre foi uma
instituição respeitada pela religião desde os mais antigos tempos, civilizações, gerações brasileiras. Então, qual é o objetivo de tudo isso? O que está por trás de tudo isso? É exatamente isso: denegrir, destruir os valores cristãos, os valores que foram estabelecidos para preservar a família, para o bem da família constituída por Deus, a família então brasileira. Você observe que não apenas cristãos, não apenas evangélicos discordaram daquilo, mas muitas pessoas que talvez não tenham não têm religião alguma, pessoas de outras religiões, de outros segmentos religiosos também não concordaram com aquilo. Por quê? Porque ainda que muitos não tenham a Bíblia como a sua constituição, como esta cantora lhe falou, embora muitos não tenham a mesma fé, declaração de fé que eu tenho, mas há uma voz na consciência daquilo que é moral e imoral, dizendo: aquilo é imoral, aquilo não é legal. E eu acredito que nem mesmo diante da Constituição aquilo foi legal, porque aquilo não é uma cultura. Aquilo é expor as crianças ao ridículo, expor as crianças a uma situação constrangedora, vexatória. E não podemos achar de forma alguma que aquilo foi algo normal, algo natural, algo cultural, porque cultura está bem longe disso aí. Quem conhece cultura de verdade, sabe o que é cultura, entende que isso aí está bem longe, aquilo ali está bem longe de ser cultura. Aquilo ali é uma contracultura. Mas, meus amados e queridos, eu gostaria também de dizer, e já encerrando, que por trás de tudo isso estão forças espirituais, pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo, vou ler aqui com os irmãos, para os amigos, capítulo 6 de Efésios, versículos 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Somente esse versículo. Então, por trás de tudo isso, irmãos, estão forças muito maiores do que a cultura, do que a política, do que a religião. Estão forças diabólicas, malignas, querendo destruir a imagem da família cristã, da família legalmente constituída por Deus. Estão querendo inculcar na mente das nossas crianças as suas ideologias macabras, diabólicas, advindas de corações ateístas, marxistas, distanciados de Deus. Esse tipo de pessoas que dizem não há Deus, através das suas atitudes, das suas palavras, das suas ideologias, e querem de toda forma, de todo jeito, usando muitas vezes, distorcendo leis, porque a maioria das pessoas não conhecem a fundo o estatuto, não se interessam em ler os estatutos, as leis brasileiras, e muitas vezes essas pessoas, cantores, políticos, personalidades, desportistas, artistas de todos os segmentos, atores, que não têm compromisso nenhum com Deus e nem com a sua palavra, muito menos com a família, tentam de todas as formas
pregar, disseminar essas ideologias malignas, extras, familiares, extra-bíblicos, a fim de inculcarem nas crianças essas ideologias, a ideologia do liberalismo, a ideologia das distorções sexuais, inculcar na mente das crianças que pecado não é pecado, que iniquidade não é iniquidade, que Deus não existe, que Deus é careta, que Deus não se importa com isso, que a Bíblia é um conto de fadas. Mas eu quero declarar aqui neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja, que a vitória é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que eles não vão conseguir fazer isto enquanto o povo de Deus, enquanto a igreja de Cristo, enquanto os valentes de Deus, aqueles que se levantam pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, que é a nossa Constituição, a Constituição dos céus, para desfazer as obras de Satanás contra a família, contra o casamento, contra as instituições e os princípios divinos. Vamos continuar nesta bandeira, meus amados irmãos, nos levantando no poder do Evangelho contra essas ideologias, contra o que está por trás de tudo isso, Satanás e seus demônios, querendo destruir aquilo que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho, com o intuito de proteger a família, de proteger o ser humano. E oremos para que essas pessoas tenham um encontro real com Cristo Jesus em suas vidas, aceitando-o como Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados e possam, a tempo, garantirem o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Porque essas pessoas precisam de Jesus, precisam de libertação em suas vidas, porque o que está atuando por trás, nós bem sabemos, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra, sabemos o que está por trás de tudo isso. Que o Senhor abençoe esta nação, que o Senhor continue levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo e do conhecimento, da graça, do Evangelho, em todos os segmentos, em todas as instituições brasileiras, para que sejam arautos da verdade e do Evangelho nesta nação. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.